Fala devs e divas, sejam muito bem-vindos à aula de Git e GitHub. Hoje vamos entender por que aprender Git e por que é tão essencial nos dias de hoje, principalmente se você está entrando na área tech. Independentemente se você está seguindo por back, front, você tem que conhecer e dominar essa ferramenta. Mas antes de entender o que é Git, a gente precisa entender o que necessariamente é versionamento. Versionamento é quando a gente necessita ter várias pessoas mexendo no mesmo arquivo e ter cópias desses arquivos para qualquer defeito ou qualquer coisa que surja ali de erro, a gente consiga ter um backup, uma reserva ali o quanto antes, para não ficar na mão sobre algum tipo de arquivo. E os softwares nada mais é do que vários arquivos que a gente programa e a gente tem que mexer e precisa ter muito bem versionado para que qualquer problema a gente consiga buscar ali os seus históricos e trazer as versões que não têm falhas, que estão funcionando, para que o usuário final consiga utilizar o software sem intervenção alguma. Então vamos imaginar como surgiu essa necessidade de versionar as coisas. Vamos supor que você começou a abrir uma empresa e está codificando o seu software, é só você, sozinho, está ali fazendo o código. Até aí tudo bem. Não tem outra pessoa para concorrer e ter que mexer no mesmo arquivo. A partir do momento que sua empresa começa a crescer, você precisa contratar outros profissionais que vai estar mexendo diretamente com o mesmo código. Ou seja, vai estar mexendo nos mesmos arquivos. E pensa só nos dias de hoje que a gente pode trabalhar remoto. Como faria para atualizar os arquivos que está na minha máquina com os arquivos que está na máquina do outro funcionário que está em outro lugar, às vezes até em outro estado, se a gente não está perto? Não tem como eu passar um pendrive, vou ter que ficar subindo no Google Drive, enfim, vai ficar uma briga de arquivos. Sem falar que quando a pessoa mexer no mesmo arquivo que eu, vai dar conflito, porque eu vou ficar sem entender o que sobe, as minhas alterações ou a dessa pessoa, como é que eu vou mesclar? Vou ter que mesclar isso manualmente, então é muito trabalho. Pensa grandes corporações com vários desenvolvedores mexendo no mesmo código-fonte. Sem cabimento não ter algo versionado. Daí surgiu a necessidade do versionamento, onde a gente consegue trabalhar de forma colaborativa e ter o código centralizado em um lugar e todo mundo podendo trabalhar com versões desse mesmo código. Vale lembrar que o Git, ele não salva apenas código-fonte. A galera às vezes acha que é só para parte tech, que só programador vai utilizar. A verdade é que sim, nós utilizamos muito esse tipo de tecnologia para trazer essa facilidade no armazenamento e no histórico ali que a gente tem de versões de um software. Mas nada impede que você também utilize para qualquer outra coisa que você queira armazenar e gerenciar. Pode ser fotos, documentos, planilha de Excel, o que você quiser versionar, você consegue. Então, ele não tem um único fim para a área de programação. Então, uma das várias vantagens que o Git pode te proporcionar é justamente essa facilidade de a gente conseguir ter vários backups daquele mesmo arquivo e entender quem mexeu, que hora mexeu, aonde mexeu, de uma forma organizada e que todos possam ter visibilidade sobre essas alterações. Antigamente, quando não tinha muito isso de ter um versionamento, era muito complicado, porque quando acontecia um erro, não sabia quem subiu, aonde originou, então a resolução de problema demorava também muito mais, visto que era tudo muito manual, braçal, localizar. Então, hoje em dia, quando acontece algum problema de software e as pessoas precisam rapidamente intervir naquela versão que está bugando ali no sistema, a gente consegue fazer isso em questão de segundos. Pega uma versão ou a última versão que está mais consistente, traz novamente para ser a principal até tratar e corrigir esse erro que tenha subido por algum motivo qualquer. Então isso faz com que a gente crie uma linha de tempo muito melhor de entender, depurar, para entender a codificação, para entender onde está o erro e o usuário não fique impactado. Porque se isso acontecesse e não tivesse versionamento, o usuário não ia conseguir fazer mais nada até que esse problema se solucionasse. Então pensa grandes empresas, principalmente e-commerce, que toda hora está vendendo e estiver parado. Isso seria um grande problema. Então, você vê poucas vezes, está mexendo no site, deu algum BO, se você atualiza, você já vê que
parou de dar, pode ter certeza, alguém subiu alguma versão com alguma coisa errada e logo deu um revert, voltou para uma versão estabilizada até que corrigisse esse erro. E o versionamento não existiu, o Git não é o único que existiu a vida toda. Ele começou primeiro lá em 1972. Então, desde lá, já começou a sentir essa necessidade de ter uma facilidade de todo mundo trabalhar com versões em onde quiser, sem ter essa necessidade de ficar fazendo tudo de forma manual para mesclar, para compilar e colocar num lugar só. Então, o versionamento teve vários softwares, eu me lembro que eu trabalhei com SVN e alguns outros, que antes do Git estar totalmente estável e mais funcional, ele chegar nessa modelagem demorou um pouco. Então, as empresas usavam outros, que também davam muito, muito pepino. E não era 100% legal, não fluía, sim, lindamente. Sempre algumas coisas tinha que intervir manualmente para corrigir. E depois, quando o Git, de fato, ficou de uma modelagem muito mais aceitável e o mercado viu que era um dos softwares que estava fazendo melhor ali o papel do versionamento, então foi o que ficou queridinho e hoje é reconhecido mundialmente. Então, mesmo que você aprenda hoje Git e daqui a pouco, quando você entrar na área de programação, por exemplo, você vai trabalhar para uma empresa estrangeira, a 9,99% dela ter o Git como seu software de versionamento. E as principais vantagens que a gente pode destacar aí desse versionamento do Git é o controle de histórico. Então, você tem como mensurar todo o histórico de alterações ali do que você tem versionado. Trabalho em equipe. Muitas pessoas podem trabalhar, não só uma, duas, mas quantas você quiser. Marcação e resgate de versões estáveis. Né? Você consegue deixar uma marcação ali para saber que aquela versão está estável antes de querer voltar para uma outra que talvez não esteja. Então, tem como você colocar identificação também nessas versões. E a ramificação de projeto. Você consegue fazer com que a galera trabalhe de forma síncrona, sem necessidade e intervenção de uma outra pessoa de estar mexendo no mesmo lugar. Então, você tem uma ramificação e uma visibilidade legal e muito bem compilada. As outras vantagens seriam também a segurança, a rastreabilidade, a organização e principalmente a confiança. Então, você pode determinar apenas um grupo específico que pode mexer naquele código-fonte, pode deixar uma forma muito mais organizada de quem pode aprovar PRs, quem pode fazer várias outras coisas dentro dessa funcionalidade para que você tenha a maior segurança na sua organização de repositórios. Na próxima aula, vamos aprender o que é Git e GitHub. Eu sei que quem está iniciando acha que é a mesma coisa, é muito similar ou é algo parecido, mas vamos entender melhor na próxima aula.